Um tempo para cada vereador. Bom dia para todos, todas. Não, eu vou dar ideia. É autora do. Não, tudo bem. É uma ideia que eu dou. Se for aprovado, pode ser meia hora, até não me interessa. Pode nem pular. 5 cada vereador. Assim já é suficiente. Posso passar para você, Marcos? Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Eu acho que foi nesse sentido, volto a dizer, eu acredito e assim, a gente não pode se fazer no atropelo, nada, tudo que você faz no atropelo vai dar problemas, enfim. Se for, realmente houve ilegalidade, por isso, se for, depois do parecer concluído o parecer, aí sim, daí então vamos tomar as devidas providências. Você passa. Só, desculpa, para complementar, eu também coloquei o seguinte: no meu entendimento, em questão da lei número 2067, no artigo que diz assim, o percentual anual do aporte de recursos financeiros a ser efetuado pelo município ao FAPES a partir de 2012 será definido no cálculo atuarial de cada ano, ficando o município autorizado a estabelecer anualmente, mediante decreto, a tabela de reserva a amortizar. Tudo bem? O déficit atuarial do FAPES, daí a pergunta é, o déficit atuarial é aquele que estava lá no início. Ele continua sendo o déficit. Não, o déficit atuarial é o valor. E eu procurei assim com outro. Aí vai dar duplo entendimento. A lei ficou. Então, outra questão que eu diria é de a gente rever as leis do FAPES. Não adianta hoje nós sustarmos alguma coisa em relação ao decreto e deixarmos dessa forma, nesse entendimento. Né? Certo? Moscou incorporado. 5 minutos. O FAPES, para mim, sempre foi uma preocupação. O ano passado, os 2 primeiros projetos de lei meus, se não me engano, se me fala a memória, um deles, os 2 deles, entre os primeiros, foram em relação ao FAPES. A preocupação minha com o FAPES, eu já tive conhecimento disso desde a época que eu fui assessor do governo, na época do escravinato, e é uma bomba relógio programada para implodir administrativamente o município e a questão econômica, em virtude dos valores e da situação. Então, me parece assim, nós, nos últimos 3, 4 anos aí, houve uma contratação de quase 1.500 novos servidores por ano, de 2.000 e pouco para 3.500 quase estamos hoje. E esse déficit, só cada vez que há uma nova contratação, o déficit aumenta. Né? É a necessidade de uma reserva técnica para fazer o provisionamento de futuras aposentadorias de todo o pessoal. Então, o ano passado, apresentava um projeto de lei justamente mudando até o dispositivo da lei, dizendo que até a tabela do déficit, que é feita ano por ano, que aí a Caixa faz aquele estudo, e encaminha a nova tabela para a Câmara, até que essa nova tabela fosse por lei municipal, para que se pudesse acompanhar amplamente essa discussão interna sobre a situação do endividamento dessa dívida com o FAPES. Na minha compreensão, está muito claro que a lei ela permite o percentual anual do aporte de recursos. Bom, será definido no cálculo atuarial. Fica o município autorizado a estabelecer anualmente, mediante decreto, a tabela de reserva, a tabela por decreto. Então ele vai publicar a tabela por decreto do cálculo ano por ano. Só isso. Ele põe ano por ano, publica a nova tabela. 2011 era um valor, 2012 foi outro, 2013. Todo ano o déficit, nos últimos 3 anos, ele aumentou em mais de 100 milhões de reais o déficit. Então, para mim, está muito claro que a lei ela não permite ao Executivo modificar percentual. Permite publicar a tabela, mas não modificar percentual. Então, desde o primeiro momento que o decreto foi publicado, me manifestei na tribuna da ilegalidade da ação do Executivo. Continuo, propomos aí a indicação. Eu mantenho a minha posição do projeto de resolução, começar a tramitar nessa casa. E se essa discussão é para acontecer, que ela aconteça durante a sugestão é válida? É válida.
mas que a sugestão aconteça de toda essa discussão com todos os vereadores durante a discussão do projeto de resolução. Então eu mantenho a minha decisão de apresentar o projeto, está assinado, não retiro, não mudo, e esse projeto tem que ir para a leitura, na minha opinião, na segunda-feira e começar a tramitar nessa casa. Reginaldo. Olha, eu vejo que, lógico, acho que a opinião da Sueli é válida. Eu confesso, nunca fui servidor. Antes de estar na Câmara de Vereadores, não tinha conhecimento dessa questão do fatos, do fundo de aposentadoria. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que tem que se analisar, estudar, sim. Ouvir os técnicos, as pessoas responsáveis que elaborou. Eu acho que é interessante, eu acho que é importante. Eu vi o promotor, igual foi colocado, que ele se propôs a vir nessa casa de lei, dar uma nova explicação, uma nova orientação, colocar os dados, o que ele pensa. Eu acho que é de suma importância, sim, eu acho que é importante. Eu acho que os vereadores participarem, e eu vou ser favorável daquilo que esteja dentro da legalidade. Não vou colocar também o meu nome em risco e fazer algo que não esteja correto dentro da lei. Aquilo que eu ouvi, que eu analisar dos técnicos, do promotor, aquilo que a gente discutir dentro da comissão e achar que é o correto, nós temos o jurídico desta casa, que é eficiente também, que tem os seus dados, pode fazer as suas colocações dentro de um parecer para a comissão daquilo que é legal, daquilo que é correto, daquilo que a gente deve fazer. Estou junto, estou dentro, assinei o projeto de resolução sim do Moscone, não assinei em corredor dentro do meu gabinete. Eu entendi isso, eu entendi. Só que de repente, assim, dá a entender assim. Dá a entender que mas não foi em reunião. O vereador ou o Moscone, o vereador chega no corredor, tem um projeto que assina aqui. Né? Não é assim, a gente olha, dá uma analisada, vê o que está assinando. Eu, pelo menos, não procuro agir desta forma. Não, eu digo, mas de repente quem ouve, de repente pode ouvir entender de uma forma diferente, né? Então, né? Eu acho que devemos ouvir, sim. Eu acho que a sugestão da Sueli é válida. Vamos ouvir os técnicos, ouvir o pessoal da prefeitura, ouvir o promotor, vamos fazer uma reunião, vamos analisar, vamos ver aquilo que é certo, o que é, para não tomar uma decisão precipitada, sem paixão política, que eu acho que é importante também, porque é uma coisa séria, é uma coisa importante. Né? Questão partidária. Não podemos colocar a questão política nessa questão, né? Porque favorecer A ou B. Eu acho que tem que se partir dentro da legalidade, né? Aquilo que é correto. Né? Viu, Dinaldo? Só tenho dúvida numa situação seguinte. A nossa comissão vai propor o projeto de resolução. No teu entendimento, propõe o parecer pedido jurídico. A outra comissão vai pedir legislação, redação que trata sobre a legalidade ou não? Ou agora? Nós já apresentarmos o projeto de resolução do 31. E quem iria solicitar o parecer jurídico seria a outra comissão, de legislação e redação. E esse projeto aqui, ele vai tramitar como um projeto de lei, normal. Ele entra, vai lido e vai para as comissões permanentes da casa. Entendeu? Sim. Vai para a comissão de legislação e redação, automaticamente. E a minha sugestão era que nós fizéssemos essa conversa antes de apresentar o projeto de resolução. Para poder a comissão de legislação e redação solicitar o parecer jurídico. Exatamente isso que ele Ele vai passar pela comissão de legislação e redação, final de orçamento e volta para a nossa comissão. Mas da entrada vai andando. Mas eu acho que seria o mais correto. Você tem que se posicionar definido. Tem que se posicionar. Apresenta, não apresenta, faz, não faz. Eu acho que vamos partir do princípio. Então tu vai manter a tua assinatura aqui certinho. Tu vai manter da forma como foi feito. Vai ser lido segunda, vai para a comissão de legislação e redação e essa vai solicitar o parecer jurídico. Se eles não quiserem solicitar, também não precisa. Mas eu faço parte, se os vereadores da maioria decidir, eu vou propor o parecer jurídico. Eu faço parte da comissão. Podem esperar. Eu acho sim. Tu vai manter então a assinatura? Vai encerrado? Sim. Vereador Macari. Seguinte, eu estou aqui de passagem, mas quero deixar minha posição, para que ninguém tenha dúvida do meu posicionamento. Não me interessa se eu fosse vereador da situação ou da oposição. Vai ir no lugar do Eudes, não me interessa o que o Eudes, a posição do Eudes vai tomar depois. Minha posição eu quero deixar, porque é clara, eu sou contra. Fazer reunião com os técnicos também, se eu estiver aqui na casa, eu sou contra, porque eles
Eles vieram aqui, não deram oportunidade como vereadores pronunciar. Isso é uma falta, dá licença, estou falando. É uma falta de respeito conosco, que são os vereadores, representando o povo. Veio os técnicos aqui, portanto, reunião, eu prestei atenção em tudo que eles expuseram, tudo que o Carlos expôs também. Foi um desrespeito conosco, não deixar um segundo fazer uma pergunta, nada. Então, se eles querem vir aqui fazer nós de palhaço, eu sou contra, como fizeram nós aí. Não tenho nada contra o executivo. Mas aconteceu isso, quem estava na reunião presenciou. Então, se eu estiver nessa casa, na votação, eu sou contra agora, eu quero declarar meu voto. Porque esse dinheiro é nosso. Dá licença. Não, desculpa, mas da forma que você está falando, você é contra o... Porque nós estamos definindo sobre você é contra o decreto do prefeito. Mas já estou dando minha opinião agora. Mas contra o não, sou favorável ao projeto, sou contra a posição do executivo do decreto. Eu também isso aí, não. Exatamente. Isso aqui eu acho que nós temos então, unanimidade, a minha opinião é o gente. seguinte: nós temos que dar entrada no projeto para cumprir o que o presidente da casa está pedindo, o que o promotor pediu. Certamente, eu acho que não vou estar aqui, mas se estivesse aqui com o executivo, não me reunia, porque nós já fizemos a reunião. Eles esclareceram tudo que tinha que reunir, mas isso é a posição dos que estarão aqui no meu lugar, eu depois, né? Eu acho que nós temos que dar sequência, dar entrada no projeto para esse projeto andar. Nós não podemos deixar essa baril de pólvora que está entre os funcionários contra nós vereadores. Eu já tive essa posição em 92, acho que foi no tempo do Araújo, então não tenho problema nenhum de ser contra o decreto do prefeito, porque tramitou nessa casa um projeto de lei que foi para retirar o dinheiro do FAPS. Eu era vereador da situação e me posicionei contra, votei contra. Não lembro se foi retirado ou não foi, mas a minha posição é essa. E continua sendo. Eu acho que... Mas eu falei no início, gente, nós temos que ver o que nós estamos discutindo. Ninguém está discutindo se é a favor ou contra, porque eu acho que isso... Mas eu, como estou de passagem por essa casa, já quero deixar a minha posição. Sim. Para que seja marcada. Marcado é correto, mas... Eu quero deixar a minha posição. Não estou influindo na posição de vocês. Eu quero só, talvez não vou estar aqui discutindo esse projeto do plenário, mas quero deixar a minha posição que os vereadores podem dizer, não, o Macari também teve aqui e a posição dele é essa. Que vai ser uma discussão. Mas alguém é a favor do quê? Do decreto? Alguém aqui é a favor do decreto? Não, se o decreto for legal, se for legal. Mesmo sendo legal, eu sou contra, gente. Viu? Se for o decreto legal. Legalidade nele. Viu? Não, é isso que Deixa eu terminar então a minha posição, Lúcio. Fala lá. Então eu sou favorável que dê andamento do projeto, que é apenas o projeto, vai passar pelas comissões. Se for ilegal o projeto, ou vai pedir o parecer jurídico, vai ser ilegal, não vai tramitar na casa. Agora, se for legal e tem fundamento, vai tramitar na casa. E os vereadores é que vão tomar a decisão. E eu acho que é importante daí com os vereadores ou com a outra comissão de legislação, não nós fazer a reunião com o promotor, e sim comissão de legislação e redação fazer a reunião com o promotor para ver se é legal ou não é. Essa é a minha opinião. Então tá bom. Só aqui naquilo que o Macari colocou, é questão de reunião. Eu não tenho problema em ouvir o executivo. Não, Macari, posso ouvir agora, e quem vai tomar minha decisão sou eu. Com certeza. Agora, você não é obrigado a concordar com isso. Eu sou obrigado a concordar. Entendeu? É a dúvida. É a opinião de cada um. Fechou, Macari? Fechou. Tá. A dúvida estava então com relação à proposta da Sueli de fazer o pedido jurídico antes da entrada do... Fazer esse processo antes. É o processo antes de fazer o projeto de resolução, certo? Aqui, por maioria, os vereadores já decidiram que não. Que dá a entrada no projeto de resolução... A Sueli vai assinar também, vai assinar tranquilo. Isso, gente, a outra comissão, então, eu faço parte daquela comissão, se tiver um vereador propondo, né, Calça? Isso, tá aí? Já. Só o relator que pode pedir para ser jurídico. Como? Só o relator pode pedir. Não, qualquer vereador pode pedir para ser jurídico. Qualquer vereador. Qualquer vereador. Qualquer vereador e qualquer comissão. Qualquer comissão. Se chegar na nossa comissão de novo, não. Isso. Só que, assim, na verdade, eu estou fazendo uma proposição ali sugerida pelo próprio promotor. Por isso, eu estou fazendo o meu papel, porque eu fui conversar com ele me pediu que fizesse assim. Agora, se querem fazer já, vamos embora. Eu gostaria de passar já. Nós decidimos então já. A minha posição é: eu vou manter o procedimento aqui. Eu quero ver. Porque é o seguinte: um fala uma coisa, outro fala outra. O parecer jurídico estão pagos para isso e muito bem pago.
eles têm que dar o suporte para os vereadores. Eu não vou falar uma coisa aqui, ali, não adianta. Quero ver. Se fosse falado com relação ao que você falou, Macari, eu tenho muito mais história que você. Tá entendendo? Com relação a isso. Tá entendendo? Mas tá bom, eu quero passar a palavra então para o sindicato, o Carlos vai falar depois também. Tá, Felipe. Então, me preocupa muito quando eu vi vários dizendo sobre nós pensarmos, não podemos nos levarmos por paixão política. Acho que nós temos que saber a diferença. Não podemos nos levar por paixão partidária por paixão política. Porque se nós não formos falar de política em uma mesa sentado com 4 vereadores e uma vereadora, aí também não entenderia por que nós estaremos aqui. Além disso, eu acho que na próxima reunião, inclusive, se acontecer essa reunião com o promotor, primeiro eu gostaria que o sindicato fosse convidado para minimamente participar e que de fato ela fosse diferente da reunião que aconteceu aqui. Porque aí muito se fala em questão de que nós não podemos nos levarmos por paixão partidária, e aí eu peço até a ajuda de vocês para que cobrem do presidente desta casa para que ele não se leve por questão partidária. Porque naquele dia eram 5 minutos para cada representante falar. O João falou 13 e a Mauri falou 11. E quando eu fui falar, ainda fui cerceado. Não cerceado pelo tempo, mas fui cerceado pela fala. Então acho que aí, se nós não devemos nos levar por questão partidária, aí são de ambas as partes, de todas as partes, que não se devem levar. Com relação aos bens que a Sueli comentou, de que talvez, então, se de fato o decreto for permanecer, nós brigarmos para que o FAPES tenha bens, que agregue valor de fato, não sei, gostaria até que o Davi me ajudasse e confirmasse. Se eu não me engano, essa é uma luta antes mesmo do decreto acontecer, né? Essa luta de bens para o FAPES, para que bens se transformem em valor de fato do FAPES, ela é antes do decreto. Se ela é antes do decreto, eu acho que nós não temos que nos pautar nela agora como argumento para nos convencermos de que o decreto seja válido. Se essa é uma luta histórica, essa luta não pode ser usada como argumento agora para aceitarmos que o decreto seja... Mas veja bem, eu não estava no FAPES lá, né? Eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui fora ontem, Eduardo, nem eu, nem o Eduardo, e nem o Dr. Hugo fazemos parte do conselho, sim. né? E aí, com relação ao conselho também, essa representatividade do conselho. Nós buscamos até se havia alguma maneira de nós mudarmos essa representatividade. Eu acho que é do conhecimento de todos, foi sim de fato passado pelo conselho, mas eu acho que é do conhecimento de todos e todas que a representatividade não aconteceu. Os servidores não são favoráveis a esse decreto. O ano passado tinha um projeto de lei mudando, a representatividade também foi... Tanto é que eu posso dizer que nós vamos iniciar na segunda-feira visita em todos os locais de trabalho para falar sobre isso. Até talvez gostaria que me situassem se ele vai ser lido só na segunda-feira. Acho que só lido. Só lido não é votação. Aí nós vamos iniciar as visitas na segunda-feira, justamente para mobilizar as pessoas para que venham até aqui, para situar muitas pessoas que ainda não estão a par do que está acontecendo, e vamos fazer uma pesquisa também com os servidores. Assim como nós fizemos a pesquisa na lei de diretores, que não foi respeitada pela comissão, muito menos pelo prefeito, porque nós solicitamos que a eleição fosse prorrogada para o ano que vem. A pesquisa evidenciou que a eleição deveria ser prorrogada para o ano que vem, assim, e não foi aceito. Bom, aí nós aqui votamos da forma que veio. Sim. Mas a pesquisa, só digo que a pesquisa, o projeto veio de lá, de fato. Quem deveria ter aceitado, acatado a sugestão dos servidores foi lá. Me disseram que era o contrário. Bom, para mim, tudo bem, mano. Aí que tá, nós vamos fazer uma Eu pesquisa. pedi pra ti, tava dando licença. Nós questionamos. Aí, ó. A prorrogação da eleição naquele projeto era para acontecer. 61% dos servidores. Eu acho que houve uma questão, no Face lá, parece, né? 61% gostaria. Mas enfim, nós vamos fazer uma pesquisa novamente com relação a isso. Sabemos que a pesquisa não tem poder burocrático, legal para mudar esse projeto, mas eu penso que isso é importante para nós evidenciarmos qual é a sugestão, qual é o posicionamento de todos os servidores e servidoras. E aí finalizo então só fortalecendo que se a reunião de fato for acontecer com a presença do promotor, eu gostaria que o sindicato fosse convidado, porque nós também queremos saber o posicionamento do promotor frente a todos e todas, para que não tenha divergência aí, talvez o discurso quando o sindicato vai lá conversar com o promotor, quando o sindicato vai vir conversar com os vereadores. E aí, se o projeto vai ser só livre, então não me preocupa, porque nós precisamos aí de um tempo de mais ou menos uns 15 dias para conseguirmos visitar todos os locais de trabalho. Gostaria que excluísse o posto. O mínimo Tem 30 dias, mas não é 30 dias. Nós temos indo lá no Sarandi, no Posto Saúde, na pesquisa da lei de diretores, como na escola, inclusive. O mínimo de tramitação é 1 mês, né? O mínimo até passar em todas as comissões, né? Alguém mais quer falar sobre o assunto? Né? Se pede parecer. Só para esclarecer aqui, essa questão
do diretor, eu estava de licença e perguntei para a Sueli se tinha havido a discussão na comissão, trouxeram o sindicato, foi bem discutido, tal, falaram que sim, mas eu botei tranquilo. Aí eu estou sabendo que tem outra informação agora. Mil participantes da Então, Juliano, mas lembra que nós falamos na reunião que a gente ia catar o que a comissão que tinha representantes. Então, eu não tinha essa informação que era diferente. Para mim, era o contrário. A comissão não acatou, a prorrogação não acatou. Que vocês não... E de qualquer forma, isso vai para a mesa do prefeito, a pesquisa foi junto para a mesa do prefeito, o prefeito também não acatou. Isso é fato. Não é só a comissão também. Só que o prefeito falou que acataria o que a comissão decidisse. Isso ele tinha dito na mesa dele. Tá, Teodoro. Só sobre a questão do fax ali, que igual a vereadora estava propondo de fazer estudos e aí é o seguinte, no site da prefeitura, se vocês entrarem lá no site da prefeitura, principalmente o vereador Edinaldo, que não era servidor, acho que não acompanhou toda essa discussão, acho que o vereador Macari votava, também votou, chamou o Sueli também, Sueli também já é servidor, mas tempo já tem mais conhecimento aí. Mas no site da prefeitura, no link de legislação, lá o Nobre vai encontrar toda a legislação que trata sobre o fato, desde quando ele foi criado, quando foi extinto, quando foi alterado as alíquotas, que a gente era 6%, depois isso aumentou até chegar a 11%, que é o que o servidor paga hoje, no município que era 20%, era 17%, 20%, depois 21%. Então lá vai dar todo o histórico do que aconteceu no fato. No site de legislação, entra lá por assunto aposentadoria e pensões, ali vai estar todo o histórico. Então daí, o vereador que quiser fazer o estudo, para analisar o que aconteceu no decorrer desse tempo, até aqui vai estar tudo presente lá. Alguém mais quer falar? Fala. Só não fala aqui representando o Conselho da Administração, que é um órgão colegiado, né? E para falar representando o Conselho, você tem que ter maioria de posicionamento do Conselho, mas fala como membro e como membro ocupando a presidência do Conselho. Na condição do presidente, antes que a primeira reunião do Conselho acontecesse, o Conselho é formado por 3 representantes do Executivo e 3 representantes dos servidores. Procurei tanto colegas que representam os servidores quanto colegas que representam o Executivo e levei essa proposta também, já é uma proposta que vinha sendo debatida dentro do Conselho do aporte de bens, já que de repente haveria necessidade da redução, né? Só que parece que não foi uma proposta, inclusive no dia da primeira reunião do Conselho, houve uma conselheira que colocou essa situação, por que então já não se firmava um compromisso com o Conselho, tanto do aporte de bens, quanto da redução de uma possível alíquota que influencia no custo normal. E só que os representantes do Executivo, não sei se não levaram ao chefe do Executivo, ou se acharam que não era o momento para o debate, então não propuseram, não teve uma contraproposta. E quanto à situação do decreto, só lembrar a vocês, o Conselho simplesmente vota pela redução do aporte ou não. A forma que é feita, ela não cabe ao Conselho, se é decreto ou lei. Obviamente que eu tenho meu posicionamento e vejo que deve ser por lei. Obviamente que esse é o meu posicionamento, deve ser por lei, tenho as minhas justificativas, a interpretação do artigo 102, a meu ver, o déficit ele cresce ano a ano. Então, naquela última debate que nós tivemos, 2012 era um valor, 2013 era outro, 2014 outro. Me parece que a autorização que o artigo 102 quis dar é para que o prefeito pudesse, Lúcio, alterar este valor de déficit independente de submeter à Câmara. Por quê? Nós devemos lembrar que a fiscalização é feita pelo Ministério da Previdência, que emite o certificado de regularidade previdenciária. Então, você aguardar a tramitação do processo legislativo para que isso ocorresse, poderia, de repente, em um determinado momento, conforme os entraves que se encontrassem no legislativo, o município ficasse em certidão, Macari. E, sem certidão, não receber, de repente, alguns dos incentivos ou transferências do governo federal. Só que a interpretação que eu tenho é que a forma como é editado o decreto, ele leva à compensação de alíquotas. E a redução da alíquota do município e não do servidor. Porque a alíquota do servidor é de 11%, por força de legislação federal, que diz que vai ser igual à contribuição do servidor do âmbito federal da União, que hoje é 11%. Então não se pode mexer na contribuição desse momento do servidor. Enquanto que a do município vai de 11% ao dobro, né, que é o mínimo que o servidor paga, e o máximo o dobro. E aí vem o artigo 90 dizendo que a alíquota do município ele deve ser instituído através de lei. Então, por isso que, a meu ver, o decreto, obviamente, é a visão que nos favorece nesse momento,
ele sofre de ilegalidade justo porque ele faz uma compensação de alíquotas que não tem no corpo da lei autorização para compensar a alíquota ou para reduzir a alíquota através de decreto, que é na prática o que acaba ocorrendo com o decreto editado. Né? Isso me permite, presidente, só uns 30 segundos. Viu, gente? A questão do FAPES hoje, existe essa possibilidade legal de fazer aportes ao FAPES através de bens, tá? Não tem problema nenhum, dá para fazer. Na época deu problema porque se passou bens de uso institucional. Isso não pode, é verdade. Agora, lotes, etc., outros bens que o município tem livres, que podem ser comercializados, vendidos, sem problema nenhum. Então, eu acho que isso precisa ser levantado para tentar diminuir o déficit e dar governabilidade aos próximos prefeitos. O que essa casa não pode fazer é trabalhar sob o prisma de dar governabilidade à atual gestão e deixar o outro se arrebentar lá na frente. Né? Então, acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande que, se houver essa possibilidade, que se levante tudo que for possível passar de imóveis, né? E que isso se compartilhe no déficit atuarial presente e futuro, né? Que haja para que haja governabilidade. Não adianta eu governar hoje e o próximo prefeito se arrebentar lá na frente. Né? Então, acho que esse princípio aí deve ser eliminado aqui. Possibilidade, acho que nós temos um monte de patrimônios na cidade aí parados. Né? Por enquanto, há um valor de mercado bom. Acho que é o momento de vender o que está aí ocioso. Isso né? que seria a pergunta, o Fábio vai poder vender depois? Pode. Viu? Só para... E outra coisa, viu? O porquê que a administração quer esse dinheiro? 2060. Oi? Uma pergunta bem boa, porque os professores me pediram lá estudantil, os funcionários da saúde. Por que eles querem ficar com esse dinheiro? Não querem depositar? Cara, é simples hoje. Você não é a pergunta minha. O porquê? Qualquer gestor hoje, pensando na administração dele, pensando politicamente, eu como gestor, pensando na minha administração, tudo que eu puder deixar para o futuro e eu usar recursos para politicamente eu ir bem, não, esqueci agora. Eu me beneficio hoje e arrebento na frente. Escolhe lá que você lasca lá na frente. Mas é o seguinte, e se for fazer uma pesquisa com o servidor vai dizer não. E se for fazer uma pesquisa com a sociedade vai dizer sim. Porque não é a sociedade, Só que a sociedade não olha que eu falei. Em 1995 pagava, depois de determinado ano estava se pagando 11%. Quer dizer, o servidor então passou a pagar mais. Se houve então depois superar, foi justamente porque houve aumento também do repasse do servidor e esse dinheiro é do servidor. E aí agora, por exemplo, tira-se uma coisa que é do servidor, que o servidor vem pagando a tempo. Mas não existe superávit num lugar que falta 344 milhões. Superávit do quê? Mas, gente, essa é uma discussão bastante técnica. Né? A questão de imóveis que estão falando, eu me recordo que em 2011, viu, Juliana? Viu, Márcia? 2011 havia uma proposta, foi o Ministério Público, foi legal porque estava se cedendo a rodoviária, antigo Banco do Brasil, da biblioteca, o museu. Viu? Sabe o quê? Peraí. A cozinha. Quer dizer, aí o FAS podia vender isso aí. Como é que você iria pagar o aluguel? Institucional. Tá entendendo? Aí veja bem, agora o que a prefeitura tem de terrenos isolados? Aqui no Jardim eu conheço uns 5 terrenos, tem boa localização e não vai fazer nada. Tá lá, ó. Se vender, vai render recurso, por exemplo, o IPTU. Viu? Veja bem, são terrenos vazios, que não tem imóveis sem. Na reunião de segunda-feira. Então são muitos. Na Pioneira eu conheço vários, o lugar tem. Mas eu acho que o debate foi positivo, viu? Eu louvava a posição da Sueli, ofício. Tudo isso vai ser garantido na outra comissão. Eu gostaria que constasse em algum lugar a lei 2067 na dentro do projeto. Tá. É uma lei nova. Que está alterando. Daí, quando você mas tudo isso aí o jurídico vai dar todo o respaldo para nós. Eu vou só pedir, já que foi decidido então de fazer o projeto de resolução, de se fazer, né? E a Sueli também vai assinar o projeto. Que o secretário da comissão já encaminhasse para a mesa, o secretário da comissão é o vereador Mosconi, encaminhasse então, hoje ainda, para o presidente da casa para fazer ser lido segunda-feira
o referido projeto, tá? Tá, então quem foi os vereadores que foram favoráveis que ele entra segunda? Todos? Não, havia uma proposta que foi vencida, que da Sueli, mas ela está com nós. Foi vencida, ela vai. Mudou o voto aí, porque tudo isso eu preciso Sim. colocar rápido aí. Ela. Não, eu não mudei voto, gente. Por favor, eu não tinha voto. Eu sugeri Sim, ela sugeriu. que fizesse. Eu mudei. Não mudei a opinião. Gente, desde o início, a minha opinião, o Calça foi o primeiro a saber a minha opinião. A única coisa que eu quero que deixe bem claro, que se nós estivermos extrapolando algumas questões, nós vamos pagar juntos sem problema nenhum, não tem medo. A proposta da Sueli era discutir antes de fazer o projeto. Porque A maioria dos vereadores viram que não, mas ela se está com nem nós. o Tá jurídico junto. não tem certeza que é legal, como que eu posso afirmar que alguma coisa é ilegal? Gente, mais alguma coisa? Então, como não tenho nada mais para tratar nessa comissão, eu dou por encerrado os trabalhos. Não tem ilegalidade nesse nenhuma, título. senhor. Se nós quisermos sustar Mas tá o ato do escrito. executivo, aí ele que entre com mandado de segurança e suste o ato nosso. Se ele acha que ele está certo. Por isso que eu não queria. Nós estamos Você entendeu? Mas você entendeu por que eu não queria? Porque é o que vai acontecer, gente. Eles vão entrar com mandado de segurança. Isso é isso. E daí, se fizesse o contrário, não teria como entrar com mandado de segurança. Mas viu, se ele vai para a Comissão de Legislação e Redação, vamos pedir parecer jurídico lá. Os assessores são muito bem. Ô, Lúcio, De quem que o é? mandado de segurança entra. Vocês vão propor alguma alteração na legislação do Fábio? Obrigado pela presença. Aquela alteração que você falou da legislação do Fábio? Deixa eu te mandar uma SMS, você precisa lembrar da reunião à noite ou não? Agora não, já liguei. Mas era bom, né? Mandar um mês, né? Tem que lembrar no dia, porque não custa nada, né? Mas eu mandei a da Caixa, recebeu? Aquela reunião da Caixa? Da Caixa, Eu falei, não, atenção, no dia não. dirigentes, blá blá blá, hoje à noite vai ter reunião da Caixa, é importante a presença de vocês. A proposta da É isso aí. Não, mandou sim. Eu mandei. Mandou sim. Mas beleza, então. Beleza, até. Vai ser 18 horas? Sim. 18 horas, isso mesmo. Por isso, eu queria. Aliás, vai votando seu link, né? Se quiser, não precisa não. Mas daí você. Aí tem eu, o verdadeiro pago. Tem que mandar por ofício. É legal a Câmara ter mandado de segurança aí, né? Tchau. Viu? Você tá levando. Não tá aquele Não, você me manda um foto mais pra mim. Na verdade, eu não comecei a rodar ainda, só tinha isso aqui pra eu ter conhecimento. Não, pode ficar. Deixa eu ver, não. Põe ajuda. Vou dar todo o curso de outro disso. Eu sei, você foi ontem com o prefeito lá na inauguração do. Não, mas.